Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós temos mais uma análise do Albert, tá? Sobre um filme que encerra grandes lições militares para vocês, que é O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme era para ter saído na sexta-feira, mas eu estava viajando, só consegui concluir ele hoje. Então essa é a análise. Agora o Albert vai entrar falando do filme, depois eu entro com a nossa análise militar. Acompanhe conosco. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre O Resgate do Soldado Ryan, que é um dos filmes que o pessoal mais pede pra gente aqui através dos e-mails que eu recebo. O filme conta a história do Capitão Miller, que junto com um esquadrão de Rangers, depois do desembarque no dia D, eles são incumbidos de procurar o soldado James Ryan. Era de uma família de 4 irmãos e ele era o único sobrevivente. Os três irmãos dele morreram na guerra. O general George Marshall, do Departamento de Guerra, fica sabendo disso e aí ele manda procurar o Ryan, o James Ryan, o irmão remanescente, para mandar ele de volta para os Estados Unidos, mandar ele de volta para casa. Alguns dias depois do desembarque, o Capitão Miller recebe a missão, ele reúne lá alguns homens para montar o esquadrão e eles partem França dentro, percorrendo as unidades do exército americano, tentando encontrar o Ryan. O filme é dirigido e produzido pelo Steven Spielberg, é estrelado pelo Tom Hanks e tem um elenco de atores excelentes. A cena do desembarque na praia de Omaha no dia D, no início do filme, ficou famosa. A cena dura quase meia hora, ela procurou ser bastante realista, os efeitos especiais são muito bem feitos, ou seja, mostra lá o tiroteio intenso que deve ter sido o dia D, e soldados morrendo, enfim, os efeitos especiais são realmente muito bem feitos. O filme é ficção, mas a ideia central dele é baseada num caso real. Para colocar um pouquinho de contexto, em janeiro de 1942, 5 irmãos da família Sullivan se alistaram na Marinha Americana. Eles queriam ficar todos juntos e conseguiram. Eles foram servir no cruzador leve USS Juneau. E aí o que aconteceu? Em dezembro de 1942... Depois da Batalha de Guadalcanal, ele foi avariado, aí ele se retirou para as Ilhas Salomão e ele foi torpedeado por um submarino japonês. O cruzador afundou e os 5 irmãos morreram todos de uma vez. A partir desse episódio, as Forças Armadas Americanas adotaram a política de não colocar familiares próximos servindo nas mesmas unidades. Eles passaram a separar, colocar sempre em unidades diferentes. O filme O Resgate do Soldado Ryan, ele se baseia na história dos irmãos Nyland. Eles eram 4 irmãos, todos se alistaram no exército americano, na época da Segunda Guerra Mundial, e seguindo a política adotada, eles foram alocados em unidades diferentes. Apesar disso, 2 deles, o Preston e o Robert, morreram na Normandia. Um terceiro, que se chamava Edward, ele foi feito prisioneiro na Birmânia, lutando contra os japoneses, mas na época achava-se que ele tinha morrido. O irmão remanescente se chamava Frederick, o apelido dele era Fritz, ele era paraquedista e também lutou na Normandia. Alguns dias depois do dia D, ele foi procurar visitar um irmão dele que servia na 82ª Divisão de Aerotransportada, e lá ele ficou sabendo que o irmão tinha morrido. Como ele seria o último irmão vivo, ele foi enviado de volta para os Estados Unidos. Lá ele serviu até o final da guerra na Polícia do Exército. Em maio de 1945, tropas britânicas na Birmânia libertaram um campo de prisioneiros, né? E o irmão dele, o Edward, estava lá. E aí ele também foi enviado de volta para os Estados Unidos. Os 2 irmãos que morreram na Normandia, eles estão enterrados no cemitério de Colleville-sur-Mer, que é próximo ali da região dos desembarques na praia de Omaha. O Edward, que era o irmão que ficou prisioneiro dos japoneses, ele morreu em 1984 em Tonawanda, no estado de Nova York. O Fritz, depois da guerra, se formou em odontologia e morreu em 1984 em São Francisco, na Califórnia.
Uma curiosidade sobre o Fritz, que seria o Ryan do filme, vocês se lembram que eu falei que ele era paraquedista. Ele serviu na 121ª Divisão Aerotransportada e ele era amigo do Warren Muck e do Donald Malarkey, que aparecem na série Band of Brothers, também do Spielberg. Mas voltando ao filme, quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista. É um ótimo filme, tem muito bons atores, excelentes interpretações, eu recomendo. Essa foi a resenha de hoje. Se vocês tiverem filmes para recomendar, enviem através da página de contato do Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima. Bom, gente, vocês estão vendo aí o esquema geral do desembarque no dia D na Normandia, em 6 de junho de 1944. Então aqui no flanco, né, olhando de cima, tá? No flanco esquerdo, tá? Na tela do vídeo, na tela esquerda do vídeo, vocês têm a praia de Utah e aqui a praia de Gold, né? Que era atacada pelos britânicos. Então Omaha, ela fazia ligação entre Utah e Gold. Era uma praia de mais ou menos 8 quilômetros de largura. Bom, gente, em linhas gerais, o que acontece, né? O levantamento e o planejamento para o ataque a Utah não foi dos melhores, tá? Eles tinham uma divisão muito experiente, ele que era a primeira divisão de infantaria que havia lutado em diversos frontes da guerra, né? Só que a 29ª, que complementava eles, não era uma divisão experiente. Os batalhões Rangers, né, eram 9 companhias de Rangers, se saíram bem, tanto que a tropa que faz o resgate do Ryan, né, era uma tropa de Rangers, né? Os Rangers, eles têm mais ou menos a função dos comandos aqui no Brasil, vai um pouco além, tá? É uma tropa de assalto / comandos, é bem difícil explicar num vídeo curto desses, atribuições dos Rangers. Eu vou fazer um vídeo falando mais a respeito disso aí. Mas o que acontece é o seguinte, os alemães eram mestres na defensiva, tá? Então eles estavam ali bastante à vontade naquilo que eles tinham que fazer, tá? Era assestar as armas automáticas ali e isso virou matadouro. Hoje, um desembarque como Utah talvez tivesse menos chance de acabar no desastre que acabou. Por quê? A preparação é diferente. Hoje você tem equipes, principalmente mergulhadores de combate, que fazem todo o reconhecimento das praias, do gradiente, estaminares, de obstáculos, etc. Os comandos anfíbios, eles fazem o reconhecimento ao longo da cabeça de praia, eles têm uma divisão de tarefas, né? E hoje em dia é quase um consenso na maior parte das forças militares do mundo todo, né, que não se ataca a praia defendida, né? O único país que eles tá na doutrina deles atacar a praia defendida é os Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo recente que a gente vai abordar muito durante a semana, que é a Guerra das Malvinas. Os britânicos atacaram um ponto que as defesas argentinas não eram, eles teriam depois que fazer uma longa marcha para o combate, tá, do ponto de desembarque até Port Stanley, mas o ponto defendido pelos argentinos não era tão fortificado assim. Bom, aí vocês têm o planejamento, né, do ataque ao Omaha. Então lá está dividido em diversas praias, né? Charlie, Dog Green, Dog White, cachorro verde, cachorro branco, Dog Red, cachorro vermelho. A gente sempre faz isso no corpo de fuzileiros, tá, gente? Então tem a praia, que é o objetivo principal, ela é dividida em alguns setores, cada setor de uma cor, tá? Para poder facilitar a coordenação, cada um saber onde está, etc. Então, em linhas gerais, esses eram os ataques, e aqui em vermelho vocês veem as posições defensivas dos alemães. E agora vocês têm as indicações da lista de desejos da Amazon falando sobre o dia D. Agora eu vou dar destaque, gente, a 2 livros. Este do Nigel Hawthorne, tá? Que é muito bem ilustrado, é da Macron Books. E esse aqui do Stephen Ambrose, tá? O Stephen Ambrose é o autor de Band of Brothers, aquela série que ficou famosa, aquela série da HBO. Vocês acham esses livros na lista de desejos do canal Arte da Guerra e eles estão com um preço muito bom por causa da Black Friday. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ele for bastante comentado e muito compartilhado, eu vou fazer uma segunda parte entrando em mais detalhes aí sobre as operações do dia D. Então, depende aí de vocês. Se a gente vê que o pessoal realmente gostou do assunto, está compartilhando bastante e tem bastante comentários, a gente dá para fazer mais uma parte aí, porque o assunto é bastante extenso, eu não quis deixar o vídeo muito longo. Lembro que ainda tem a Black Friday da Esquadrões de Combate com preços muito bons, e eu quero lembrar vocês que segunda-feira começa a Semana da Guerra Aérea das Malvinas. Eu vou deixar vocês agora com a vinheta da Semana da Guerra Aérea das Malvinas e da Esquadrões de Combate. A gente volta amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso.
Fé no Brasil, pessoal. Até mais.